Minha família disse que eu estava sendo distante demais e que precisavam de um tempo longe de mim. A mensagem chegou numa quinta-feira à tarde, enquanto eu revisava relatórios no escritório. Era minha irmã Beatriz. A gente conversou e todo mundo concorda que você precisa repensar suas atitudes. Por enquanto, é melhor você não aparecer nas reuniões de família. Rodrigo já separou suas coisas que estavam aqui em casa. Eu li a mensagem 3 vezes antes de entender o que realmente estava acontecendo. Respirei fundo e respondi de forma simples. Entendo perfeitamente. Vou cancelar todas as transferências bancárias que faço para vocês a partir de amanhã. À meia-noite daquele mesmo dia, meu telefone não parava de tocar. Eram todos eles. Desesperados. Mas para vocês entenderem essa história, preciso voltar ao começo e explicar como cheguei até aqui. Meu nome é Lucas, tenho 30 anos, e durante os últimos 11 anos fui o principal sustento financeiro de praticamente toda a minha família. A história começou quando eu tinha 19 anos e consegui meu primeiro emprego em uma empresa de consultoria financeira. Era uma posição de analista júnior, mas o salário era consideravelmente maior do que tudo que minha família ganhava somado. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos, deixando minha mãe sozinha com dívidas enormes do tratamento médico dele. Meu tio Rodrigo, irmão mais velho da minha mãe, assumiu nossa guarda temporariamente. Ele era um homem dedicado ao trabalho, mas tinha uma família grande e recebia pouco. Quando comecei a receber meu salário, a primeira pessoa que quis ajudar foi minha mãe. Paguei cada centavo das dívidas do tratamento do meu pai, comprei uma casa melhor para ela e garanti que nunca faltasse absolutamente nada. Mas a situação não parou por aí. Minha tia Helena, esposa do tio Rodrigo, me procurou chorando numa tarde de domingo. Lucas, meu querido, você sabe o quanto amamos sua mãe e o quanto ela sofreu. Mas a gente também está passando por dificuldades sérias. Rodrigo está há meses sem conseguir nada fixo e as crianças precisam de tanta coisa. Não consegui negar ajuda. Comecei enviando R$ 600 por mês. Depois foram 900. Logo chegou a 1.200. O que deveria ser uma ajuda provisória virou algo definitivo e permanente. Minha irmã Beatriz, a filha mais velha do tio Rodrigo, me ligou quando completou 19 anos. Lu, a gente sempre foi muito próximo. Você sabe disso. Pai não quer te incomodar porque tem orgulho, mas eu vou começar a faculdade agora. Você já imagina como essa conversa terminou. Paguei os 4 anos completos da faculdade dela, todos os materiais didáticos, o apartamento perto da universidade e até as roupas para quando ela saía com as amigas nos finais de semana. Depois foi a vez do meu primo Felipe, irmão da Beatriz. Lucas, cara, preciso muito da sua ajuda nesse momento. Quero abrir uma loja de peças automotivas, mas não tenho o capital inicial necessário. Emprestei R$ 25 mil que, obviamente, nunca voltaram para mim. Ele garantiu que quando o negócio decolasse, ia me pagar com juros generosos. A loja fechou as portas depois de 7 meses de operação. Minha prima caçula, Amanda, também entrou nessa dinâmica. Quando ela fez 16 anos, tia Helena me telefonou aos prantos. Lucas, meu amor, a Amanda está sonhando com uma festa de 16 como aquela que a filha da minha amiga teve. Você conhece as meninas dessa idade? Elas são muito sensíveis a essas coisas. Gastei R$ 35 mil naquela festa. Vestido importado da Europa, buffet de luxo, banda ao vivo, decoração completa. Enquanto isso, eu morava num apartamento simples de 2 quartos, dirigia um carro com 6 anos de uso e comia macarrão instantâneo 4 vezes por semana para conseguir manter todos eles. Trabalhava 70 horas semanais sem reclamar. Recusei 4 propostas excelentes de emprego em outras cidades, porque isso significaria me distanciar da família. Não tirava férias de verdade fazia 5 anos. Mas o que mais me machucava profundamente era a atitude que eles haviam desenvolvido em relação a mim. Não era mais um obrigado, Lucas, ou agradecemos demais pelo que você faz. Agora era apenas Lucas. Preciso disso urgente. Ou Lucas, o dinheiro acabou de novo. Como se fosse uma obrigação natural minha, não uma escolha de ajudar. Como se eu fosse simplesmente um banco familiar ambulante. O momento que quebrou tudo aconteceu no aniversário da tia Helena há 4 meses. Organizei um jantar familiar num restaurante sofisticado, paguei toda a conta como sempre fazia, e na hora dos presentes entreguei um envelope com R$ 3 mil em dinheiro para ela comprar o que quisesse. Sabem qual foi a reação dela? Só isso, Lucas. Pensei que você fosse dar mais. Considerando tudo que a gente já fez por você na vida, tudo que fizeram por mim. Essas palavras ecoaram na minha cabeça durante semanas inteiras. O que exatamente eles haviam feito por mim que justificasse essa expectativa? Me permitiram pagar todas as contas deles, todos os luxos deles, todas as emergências reais e inventadas deles. Me permitiram trabalhar feito um condenado para sustentar um padrão de vida que eles jamais conseguiriam manter sozinhos. Mas o evento final que mudou tudo foi o casamento da minha irmã Beatriz há 3 semanas. Sim, a mesma Beatriz para quem paguei 4 anos inteiros de universidade. O casamento, que naturalmente também saiu do meu bolsillo, custou R$ 52 mil para que ela tivesse a cerimônia dos sonhos dela. Durante os discursos, o pai do noivo agradeceu publicamente a todos que tornaram aquela celebração possível. Mencionou os pais de ambos, os avós, os padrinhos de casamento. Meu nome sequer foi citado uma única vez. Depois da cerimônia, escutei Beatriz conversando animadamente com as amigas dela. Graças a Deus, minha família sempre teve uma situação financeira confortável. Não consigo imaginar como seria se a gente tivesse dificuldades como algumas pessoas que conheço. As amigas concordaram e a parabenizaram pela sorte que tinha. Eu estava em pé a menos de 4 metros de distância, usando o mesmo terno que havia usado nas últimas 6 festas familiares, porque não sobrava dinheiro para comprar um novo. Naquela noite, quando finalmente cheguei no meu apartamento vazio e silencioso, sentei na mesa da cozinha e comecei a fazer as contas. Nos últimos 11 anos, havia transferido para minha família um total de R$ 268 mil. R$ 268 mil que poderiam ter sido minha casa própria, meu carro novo, minhas viagens pelo mundo, meu fundo de aposentadoria, meu futuro inteiro. Foi exatamente nesse momento que tomei a decisão que transformaria absolutamente tudo. A decisão que tomei naquela noite foi simples, porém radical. Ia parar de enviar dinheiro para toda a família de uma vez só. Não aos poucos, não com conversas longas, não com avisos prévios.
Simplesmente ia fechar a torneira e observar o que aconteceria, mas precisava fazer isso de maneira estratégica e inteligente. Durante a semana seguinte, documentei absolutamente tudo. Imprimi comprovantes de todas as transferências bancárias dos últimos 11 anos, guardei cópias de todos os recibos, todas as faturas que eu pagava. Queria ter evidências concretas de quanto dinheiro havia enviado e para quais finalidades exatamente. Os números eram ainda mais chocantes do que eu me lembrava. R$ 281.400 no total. Minha mãe recebia R$ 1.800 mensais para despesas básicas. Tia Helena recebia R$ 900 para a casa. Irmã Beatriz havia recebido R$ 53 mil durante os 4 anos de faculdade. Primo Felipe havia recebido R$ 28 mil para seus projetos empresariais fracassados. Prima Amanda havia recebido R$ 9.500 só no último ano para roupas e diversão. E isso sem contar as emergências constantes e interrompidas. Mas o que mais me impressionou foi revisar minhas próprias finanças pessoais. Minha conta poupança tinha apenas R$ 2.400. Minha previdência privada tinha menos de R$ 6 mil acumulados. Eu, que ganhava R$ 95 mil por ano, vivia como se ganhasse 35 mil. E eles viviam como milionários com o meu suor. Decidi fazer um teste social. Durante uma semana inteira não enviei dinheiro para absolutamente ninguém. Queria cronometrar quanto tempo levaria até que alguém me procurasse questionando o motivo. A resposta foi menos de 2 dias e meio. A primeira mensagem chegou da tia Helena. Lucas, meu filho, acho que você esqueceu de fazer a transferência deste mês. Você sabe que preciso pagar o condomínio e não vai dar sem sua ajuda. Não respondi imediatamente. 3 horas mais tarde, outra mensagem. Lucas, está tudo bem contigo? Preciso desse dinheiro com urgência mesmo. Continuei sem responder nada. No dia seguinte, minha mãe me telefonou preocupada. Filho, a Helena me contou que você não mandou o dinheiro ainda. Aconteceu alguma coisa ruim? Você está com problemas no trabalho? Expliquei que estava extremamente ocupado com projetos importantes e que conversaríamos em breve. Dava para perceber o nervosismo na voz dela. Mas também havia algo diferente ali. Desespero real. No quarto dia, primo Felipe me mandou mensagem. Cara, preciso de R$ 700 urgentemente. O carro quebrou e não consigo trabalhar sem ele, você sabe como é. Interessante como funcionava. Felipe não havia me procurado em 3 meses, exceto quando precisava de dinheiro. E sempre era urgentíssimo. No sexto dia, toda a família estava em estado de pânico coletivo. Beatriz me enviou uma mensagem longa explicando que o marido dela havia sido demitido do emprego. Mentira absoluta. Confirmei nas redes sociais dele onde havia postado fotos das férias na praia naquele exato dia e que precisavam de ajuda emergencial com o aluguel do apartamento. Amanda me ligou chorando dramaticamente, dizendo que não conseguia sair com as amigas porque estava sem dinheiro nenhum. Foi nesse momento que tive uma revelação terrível e clara. Minha família havia construído literalmente todo o estilo de vida deles em cima do meu dinheiro. Não tinham poupança, não tinham plano reserva, não tinham absolutamente nada guardado. Dependiam totalmente e completamente de mim, mas me tratavam como se eu tivesse uma dívida eterna com eles. No sétimo dia, resolvi dar o próximo passo definitivo. Liguei para meu gerente bancário e cancelei todas as transferências automáticas programadas. Todas sem exceção. Minha mãe, tia Helena, os pagamentos da faculdade da Amanda, absolutamente tudo. O gerente me perguntou se tinha certeza absoluta da decisão. Absoluta. Confirmei com firmeza. Naquela mesma noite, recebi uma ligação do tio Rodrigo. Era a primeira vez que ele me ligava em 3 anos inteiros. Lucas, precisamos ter uma conversa séria. A Helena está muito preocupada porque você não mandou dinheiro nesta semana toda. O que está acontecendo contigo? Expliquei calmamente que estava reavaliando completamente minhas finanças pessoais e que precisava começar a pensar no meu próprio futuro. A resposta dele foi extremamente reveladora. Mas Lucas, a gente conta com você sempre. Você não pode simplesmente parar de ajudar assim do nada. Somos uma família unida. Exatamente por isso. Respondi. Somos família. E uma família de verdade não deveria depender exclusivamente de uma única pessoa para absolutamente tudo. Desliguei antes que ele conseguisse contra-argumentar. Nos dias seguintes, as mensagens se intensificaram drasticamente. Já não eram pedidos educados ou preocupados. Eram exigências diretas e agressivas. Beatriz me escreveu textualmente. Lucas, não sei que problema você está tendo, mas precisa amadurecer logo e lembrar da família. Felipe foi ainda mais direto e grosseiro. Para de ser egoísta, cara. Todo mundo sabe que você ganha bem. Mas a mensagem que finalmente me fez tomar a decisão derradeira foi da Amanda. Lucas, todas as minhas amigas da faculdade vão viajar no feriado prolongado e eu sou a única que não vai poder ir porque minha família não me apoia financeiramente. Estou morrendo de vergonha da situação. Vergonha de não ter apoio. Essa era a mesma Amanda para quem eu havia desembolsado mais de R$ 10 mil em festas, roupas de marca e caprichos pessoais apenas no último ano. A mesma Amanda que jamais havia trabalhado um único dia sequer na vida dela. Que nunca disse obrigado por absolutamente nada. Que falava de mim como se eu fosse o funcionário particular dela. Naquela noite tomei a segunda decisão mais significativa de toda essa história. Não ia apenas parar de enviar dinheiro. Ia me mudar completamente para outra cidade distante. Havia recebido uma proposta excepcional de emprego em Curitiba 7 meses atrás, que recusei exclusivamente por causa da família. Era hora de ligar de volta e verificar se a oferta ainda estava válida. A proposta não apenas continuava válida, como haviam aumentado consideravelmente o salário oferecido. R$ 125 mil anuais, mais benefícios corporativos completos, mais oportunidades reais de crescimento profissional. Aceitei imediatamente e pedi para começar em 4 semanas. Durante essas 4 semanas não contei absolutamente nada para a família sobre a mudança. Simplesmente comecei a organizar minhas coisas silenciosamente, cancelei o contrato do apartamento e vendi os móveis que não conseguiria transportar. Queria observar até onde eles iriam com as exigências antes de receber a notícia final. E foi precisamente nesse momento que recebi a mensagem
mensagem que mudaria absolutamente tudo para sempre. A mensagem chegou numa quinta-feira de tarde, exatamente como contei no início. Mas não foi apenas uma mensagem isolada. Foi uma sequência coordenada de mensagens que chegaram com intervalos de poucos minutos, como se tivessem feito uma reunião familiar específica para decidir o que escrever para mim. Primeiro chegou a da irmã Beatriz. Lucas, toda a família tomou uma decisão muito difícil depois de conversar bastante. Achamos que você precisa de um tempo para refletir sobre suas prioridades e lembrar do verdadeiro significado de família. Por favor, não entre em contato por enquanto. 3 minutos depois, chegou a da tia Helena. Meu filho, dói muito no coração fazer isso, mas sua atitude recente magoou profundamente todos nós. Precisamos que você respeite nossa decisão de manter distância por um tempo. 7 minutos depois, Felipe escreveu: Cara, esperamos sinceramente que você use esse período para pensar em tudo que a família sempre fez por você. Quando estiver pronto para voltar a ser o Lucas de antes, estaremos aqui esperando. E por último veio a mensagem do tio Rodrigo. Lucas, decidimos em família que precisamos de espaço. Por favor, não nos procure mais por enquanto. Já separei todas as suas coisas que estavam guardadas aqui na casa da sua mãe. Você pode buscar quando quiser, mas preferimos que venha quando não estivermos presentes. Li cada mensagem 4 vezes antes que meu cérebro processasse completamente o que estava acontecendo de fato. Minha família, a mesma família para a qual havia enviado quase 300 mil reais, estava me expulsando oficialmente. Estavam me punindo severamente por ter parado de financiar a vida inteira deles. O mais surreal era a maneira como haviam escrito as mensagens. Como se eles fossem as vítimas inocentes da situação. Como se eu tivesse cometido algum crime horrível ao parar de presentear meu dinheiro. Como se ter esse espaço fosse algum tipo de castigo para mim, não para eles. Fiquei acordado a noite inteira pensando em como deveria responder. Poderia escrever uma mensagem enorme explicando detalhadamente tudo que havia feito por eles durante 11 anos. Poderia listar cada real enviado, cada sacrifício feito, cada oportunidade perdida por priorizar eles. Poderia implorar para que reconsiderassem a decisão absurda, mas em vez disso, escrevi algo muito mais simples e direto. Entendo perfeitamente. Vou cancelar todas as transferências bancárias que faço para vocês a partir de amanhã. E foi exatamente isso que fiz na manhã seguinte. Às 8 horas em ponto liguei para o banco e cancelei absolutamente tudo. Os R$ 1.800 mensais para minha mãe, os R$ 900 para a tia Helena, os R$ 700 para a faculdade da Amanda, os pagamentos automáticos do plano de saúde de toda a família que estava em meu nome, tudo cancelado. Também liguei para a operadora de telefonia e cancelei o plano familiar que eu pagava para todos eles. Liguei para Netflix, Spotify, Amazon Prime e todos os serviços de streaming que compartilhávamos. Cancelei as mensalidades da academia da Beatriz e do Felipe. Cancelei o seguro do carro da Amanda que estava registrado em meu nome. Enquanto fazia todas essas ligações consecutivas, me sentia estranhamente livre e leve. Era como se estivesse tirando uma mochila gigantesca e pesada que havia carregado nas costas durante 11 anos inteiros. Pela primeira vez em mais de uma década, meu dinheiro ia pertencer verdadeiramente a mim. Depois de cancelar tudo, fiz algo que não fazia havia muitos anos. Fui às compras pensando exclusivamente em mim mesmo. Comprei roupas novas de qualidade, sapatos confortáveis e bonitos, um notebook moderno. Almocei num restaurante caro sem ficar calculando mentalmente quanto sobraria para enviar para a família no final do mês. Me senti como uma pessoa completamente normal pela primeira vez em muito tempo, mas a verdadeira satisfação chegou naquela mesma tarde quando acessei minha conta bancária online. Pela primeira vez em 11 anos completos, meu salário integral continuava depositado lá no final do mês. Não havia sido automaticamente transferido para as contas de outras pessoas. Era inteiramente e exclusivamente meu. Naquela noite comecei a fazer planos concretos e realistas para meu futuro pessoal. Calculei que conseguiria economizar R$ 70 mil no primeiro ano sem enviar dinheiro para a família. Em 3 anos poderia dar entrada numa casa própria excelente. Em 5 anos teria um fundo de aposentadoria bastante respeitável. Pela primeira vez em 11 anos, meu futuro não dependia de me sacrificar constantemente pelos outros. Os primeiros 4 dias após minha resposta foram de silêncio absoluto e total. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação sequer. Era exatamente o que haviam pedido. Espaço e distância. Eu continuei com minha rotina completamente normal, mas com muito mais paz mental do que tinha antes. No 5º dia, Amanda me mandou uma mensagem curta. Lucas, acho que teve algum erro na faculdade. Eles disseram que não receberam o pagamento deste mês. Não respondi absolutamente nada. Ela havia participado ativamente da decisão familiar de me expulsar, que resolvesse os próprios problemas sozinha agora. No 6º dia, Beatriz me escreveu novamente. Lucas, sei que estamos nesse período de pausa, mas meu cartão de crédito foi recusado hoje e preciso pagar o aluguel urgente. Você poderia fazer só essa exceção? Apaguei a mensagem sem sequer responder. No 7º dia, tia Helena me ligou insistentemente. Não atendi nenhuma das chamadas. Ela deixou uma mensagem longa no correio de voz. Lucas, meu filho querido, acho que você não entendeu direito nossa mensagem anterior. Quando falamos que precisávamos de espaço, não quisemos dizer que você deveria parar de ajudar com os gastos essenciais e importantes. Liga para mim, por favor. Precisamos conversar. Então era isso. Espaço significava que eu não podia procurá-los ou questionar decisões. Mas eles podiam me procurar livremente sempre que precisassem de dinheiro. Espaço significava que eu não tinha direito de reclamar ou exigir respeito básico, mas tinha a obrigação permanente de continuar pagando tudo. No 8º dia, tio Rodrigo me mandou uma mensagem bem mais direta e agressiva. Lucas, não sei que tipo de jogo você está tentando jogar, mas precisa ser mais responsável. Sua mãe está preocupadíssima porque não consegue comprar os remédios dela. Essa mensagem me deixou mais irritado do que todas as anteriores juntas. Primeiro, haviam me expulsado oficialmente da família. Segundo, haviam me proibido explicitamente de contatá-los. Terceiro, agora estavam me manipulando emocionalmente usando a saúde da minha mãe como arma. Resolvi verificar se aquilo era verdade mesmo. Liguei diretamente para a farmácia onde minha mãe sempre comprava os medicamentos dela. Segundo os registros deles, ela tinha plano de saúde público que cobria praticamente tudo, e não havia tentado comprar medicamento nenhum nas últimas 3 semanas. Tio Rodrigo havia mentido descaradamente na minha cara. Naquela noite, tomei a terceira decisão mais importante de toda essa história complexa. Não ia apenas deixar de responder as mensagens deles, ia bloquear toda a família em absolutamente todas as plataformas possíveis. Telefone,
WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, LinkedIn, tudo. Mas antes de bloqueá-los permanentemente, resolvi fazer mais uma coisa. E o que fiz naquela noite os deixou completamente chocados e sem reação. Antes de bloquear toda a família definitivamente, decidi criar um documento extremamente detalhado de tudo que havia feito por eles durante os últimos 11 anos completos. Não para enviar diretamente a eles, mas para enviar para toda a família estendida que morava em outras cidades e estados, mas que sempre ouviu falar do Lucas generoso e responsável que cuidava tão bem da família próxima. O documento tinha 14 páginas completas. Incluía prints de todas as transferências bancárias, fotos digitalizadas de todos os recibos que havia guardado cuidadosamente, cópias das faturas de todos os serviços que eu pagava em nome deles, e um resumo detalhado mês a mês dos últimos 11 anos inteiros. O total era absolutamente impressionante, R$ 281.400. Mas não parei apenas nisso. Também incluí capturas de tela de todas as mensagens que havia recebido na última semana inteira. As mensagens onde me expulsavam da família de forma coordenada. As mensagens onde me pediam dinheiro imediatamente depois de me expulsar. E especialmente a mensagem do tio Rodrigo, mentindo descaradamente sobre os remédios da minha mãe. Enviei esse documento completo para meus tios que moram em outros estados distantes, para meus primos mais afastados, para os avós que ainda estavam vivos, e para todos os amigos próximos da família que tinha adicionados nas redes sociais. A mensagem que acompanhava o documento era bastante simples e direta. Família querida, queria explicar pessoalmente por que não estarei presente nas próximas reuniões familiares por um bom tempo. Em anexo vocês encontrarão a documentação completa da minha relação financeira com alguns membros da nossa família durante os últimos 11 anos. Enviei tudo numa sexta-feira à noite e desliguei completamente meu celular. No sábado pela manhã, quando liguei o aparelho novamente, tinha 53 chamadas não atendidas e mais de 130 mensagens acumuladas no WhatsApp. As primeiras mensagens eram dos meus tios distantes, demonstrando choque absoluto. Tia Márcia, que mora em São Paulo, me escreveu imediatamente: Lucas, meu filho, eu não fazia a menor ideia de que você tinha feito tudo isso por eles durante tanto tempo. O que fizeram com você é absolutamente imperdoável. Primo Daniel, que vive em Brasília, foi bem mais direto na mensagem. Cara, esses aproveitadores se deram bem às suas custas por anos. Isso é revoltante demais. Você tem todo o meu apoio incondicional. Mas as mensagens mais interessantes e reveladoras vieram de pessoas que conheciam minha família próxima pessoalmente, mas não sabiam todos os detalhes da nossa situação financeira real. A comadre da tia Helena me escreveu surpresa: Lucas, agora finalmente entendo porque a Helena sempre falava que a família dela tinha uma situação financeira confortável. Ela nunca mencionou que o dinheiro todo era exclusivamente seu. Os vizinhos da minha mãe também começaram a me contactar espontaneamente. Dona Vera, que mora na casa ao lado, me contou algo que ferveu meu sangue. Meu filho querido, sua mãe sempre contava para todas nós vizinhas que você mandava dinheiro porque sobrava muito no final do mês, não porque ela realmente precisava daquela ajuda. Ela dizia que você se sentia culpado por ser o único da família que tinha sucesso profissional e por isso compensava financeiramente todos eles. Sobrava dinheiro? Eu havia vivido como estudante universitário pobre durante 11 anos consecutivos para poder enviar dinheiro e ela contava para os vizinhos que me sobrava, mas as reações da minha família próxima foram as mais reveladoras de todas. Tia Helena me mandou uma mensagem absolutamente furiosa: Lucas, como você se atreve a expor nossos assuntos particulares e privados para toda a família? Você é um tremendo ingrato e mal educado. Beatriz conseguiu ser ainda pior na resposta dela. Não consigo acreditar que você seja tão vingativo e mesquinho assim. Agora toda a família extensa está pensando mal de nós. Tudo por sua culpa exclusiva, por minha culpa. Eu apenas havia mostrado a verdade nua e crua dos fatos. Se a verdade os fazia parecer ruins, o problema certamente não era meu. Felipe tentou ser mais estratégico na abordagem. Cara, eu entendo completamente que você esteja chateado e magoado, mas não precisava envolver toda a família extensa nisso. Podíamos ter resolvido tudo isso conversando em particular e privado. Interessante. Agora ele queria resolver as coisas em particular depois de ter me expulsado publicamente. A mensagem mais patética de todas veio da Amanda. Lucas, por sua culpa todas as minhas amigas da faculdade agora sabem que eu sou pobre de verdade. Você arruinou completamente minha reputação social. Era absolutamente incrível. Essa menina havia vivido como uma princesa mimada com meu dinheiro durante anos inteiros. E a maior preocupação dela era que as amigas descobrissem que ela não era realmente rica. Mas a mensagem que mais me impactou emocionalmente veio da minha mãe. Era um áudio longo de WhatsApp onde ela chorava copiosamente. Filho, eu não consigo entender por que você está fazendo tudo isso com a gente. Sim, é verdade que você sempre nos ajudou financeiramente, mas nós também te ajudamos muito quando você era pequeno e precisava. Te criamos com muito amor, te educamos, te demos carinho. Isso não vale nada pra você? Esse áudio me fez refletir profundamente durante horas. Era verdade que minha família havia me acolhido e criado depois que meu pai faleceu. Era verdade que haviam me dado amor e suporte emocional quando eu era criança e adolescente. Mas também era verdade que eu havia compensado essa dívida 10 vezes mais durante a última década inteira. Mais importante ainda, uma coisa é ajudar a família por gratidão genuína. Outra coisa completamente diferente é ser tratado como um caixa eletrônico humano e depois ser expulso quando você começa a estabelecer limites saudáveis. No domingo à noite, recebi uma ligação insistente do tio Rodrigo. Dessa vez resolvi atender para ouvir o que ele tinha a dizer. O tom de voz dele havia mudado completamente desde a última conversa. Lucas, acho que todos nós estamos muito alterados emocionalmente e acabamos falando coisas que não pensamos direito. Por que você não vem aqui em casa no próximo final de semana para conversarmos com calma, como uma família de verdade? Respondi de forma bem simples e direta. Vocês foram extremamente claros. Queriam espaço e distância
importância de mim. Estou apenas respeitando completamente o pedido de vocês. Mas Lucas, você sabe muito bem como somos. Falamos aquilo tudo no calor do momento de raiva. Não foi nada sério de verdade. Então não foi sério. Mas o dinheiro que pediam todos os meses era sério. As cobranças agressivas quando eu atrasava eram sérias. Os insultos quando eu questionava eram sérios. Houve um silêncio bastante longo antes que ele conseguisse responder. Lucas, somos uma família. Famílias verdadeiras se perdoam e seguem em frente juntas. Você tem toda a razão, respondi calmamente. Famílias verdadeiras se perdoam, mas também se respeitam mutuamente. E vocês perderam completamente meu respeito há muito tempo atrás. Desliguei o telefone e imediatamente bloqueei todos eles em todas as plataformas. Era hora de começar minha vida nova definitivamente. 4 dias depois me mudei para Curitiba sem avisar ninguém. Não contei quando estava indo nem para onde estava me mudando exatamente. Simplesmente desapareci completamente das vidas deles, como eles haviam desejado desaparecer da minha. Mas a surpresa verdadeira chegou 7 meses depois, quando descobri o que havia acontecido com eles desde minha partida. Minha vida nova em Curitiba era absolutamente tudo o que eu havia sonhado durante tantos anos. Tinha um apartamento lindo com vista para o parque, um trabalho que me estimulava intelectualmente todos os dias, e pela primeira vez em uma década inteira, tinha dinheiro de verdade na minha conta bancária. Havia economizado 51 mil reais em apenas 7 meses. Era surpreendente o quanto conseguia juntar quando não precisava sustentar 5 adultos adicionais. Durante esses meses, havia bloqueado completamente minha família da minha mente. Não buscava informações sobre eles, não perguntava para conhecidos em comum, não stalkeava as redes sociais deles. Havia decidido que aquele capítulo da minha vida estava definitivamente encerrado e não queria olhar para trás. Mas o destino tinha outros planos diferentes. Num sábado qualquer à tarde, enquanto caminhava pelo shopping, esbarrei com Marcela, uma amiga dos tempos de escola que conhecia muito bem toda a minha família. Inicialmente tentei desviar, mas ela me viu e veio correndo na minha direção. Lucas, que surpresa incrível te encontrar aqui. O que você está fazendo em Curitiba? Depois de explicar resumidamente sobre meu trabalho novo, ela baixou o tom de voz significativamente. Olha, você está sabendo do que está acontecendo com sua família lá? Meu coração acelerou imediatamente. Do que você está falando exatamente? Ela passou a me contar uma história que jamais poderia ter imaginado. Aparentemente, sem meu apoio financeiro, a vida da minha família havia entrado em colapso completo em menos de 5 meses. Minha mãe teve que se mudar da casa que eu havia comprado porque não conseguia pagar os impostos anuais nem a manutenção básica. Agora morava num apartamento bem menor, num bairro consideravelmente menos seguro. Tia Helena e tio Rodrigo perderam a casa deles porque sem meus 900 reais mensais não fechavam a prestação da hipoteca. Haviam se mudado para morar com uns parentes distantes em condições bem apertadas e desconfortáveis. Beatriz havia precisado arrumar 2 empregos porque o salário do marido sozinho não sustentava o padrão de vida que estavam acostumados. Felipe teve que fechar definitivamente o sonho do negócio próprio e agora trabalhava como funcionário assalariado num taler de terceiros. Amanda teve que se transferir para uma universidade pública estadual porque simplesmente não conseguiam mais pagar a mensalidade da particular cara onde estudava. Mas isso não é nem a pior parte da história, Marcela continuou contando. Ouvi dizer que eles têm falado por todo o bairro que você os abandonou friamente porque ficou egoísta e arrogante com o sucesso profissional. Dizem que você sempre foi ingrato e que eles se sacrificaram enormemente para te criar direito. Isso não me surpreendeu minimamente. Era típico deles se transformarem nas vítimas inocentes da narrativa. Mas sabe o que é mais interessante? Marcela continuou. Pelo que sei, seu tio Rodrigo tem tentado te localizar desesperadamente. Pediu sua informação para todo mundo que conhece. Até foi na sua empresa antiga tentar descobrir para onde você foi. E quando não conseguiu te encontrar de jeito nenhum, começou a espalhar que você provavelmente se envolveu com drogas pesadas ou alguma coisa muito ruim, porque uma pessoa normal e saudável não desaparece assim completamente. Drogas pesadas. O homem que havia recebido quase 300 mil reais meus estava contando para as pessoas que eu estava viciado em drogas. Marcela prosseguiu com mais detalhes reveladores. E também fiquei sabendo que sua irmã Beatriz tentou pedir dinheiro emprestado para metade do bairro inteiro para pagar o aluguel. Quando ninguém emprestou nada, ela começou a reclamar publicamente que as pessoas da comunidade eram muito egoístas e que antigamente os vizinhos se ajudavam mais uns aos outros. Era fascinante como haviam reescrito completamente toda a história. Na versão deles, eu era o vilão cruel por abandoná-los. E o resto do mundo era egoísta por não me substituir como fonte permanente de renda deles. E tem mais uma coisa interessante. Marcela baixou ainda mais a voz. Soube que a Amanda teve que conseguir emprego numa lanchonete para pagar as próprias despesas da faculdade. Pelo que contaram, ela chorou muito nos primeiros dias porque nunca havia trabalhado na vida inteira. Essa informação me gerou sentimentos bem contraditórios e confusos. Por um lado, sentia um pouco de pena da Amanda, que tinha apenas 21 anos e estava tendo que se adaptar tão drasticamente. Por outro lado, pensei em todos os jovens da idade dela que trabalhavam desde os 16 para custear os estudos, sem ter um primo rico bancando absolutamente tudo. Mas a informação mais impactante que Marcela me deu veio no final da conversa. E mais uma coisa que preciso te contar. Sua mãe está passando por um momento bem difícil emocionalmente. Parece que todo o estresse dessa situação afetou muito a saúde mental dela. Ela está morando sozinha agora e vários vizinhos comentam que a veem muito triste e deprimida ultimamente. Essa informação específica realmente me abalou profundamente. Por mais irritado que estivesse com toda a família, minha mãe continuava sendo minha mãe. A ideia de que ela estivesse doente e sozinha me gerou uma culpa enorme e pesada. Naquela noite não consegui pregar o olho direito. Pela primeira vez em 7 meses completos, considerei seriamente a possibilidade de entrar em contato com minha família novamente. Talvez eu tivesse sido excessivamente duro e cruel. Talvez devesse ter lidado com a situação de maneira completamente diferente. Talvez minha mãe realmente precisasse de mim agora, e eu estava sendo egoísta e insensível. Mas então me lembrei de algo importante que havia esquecido temporariamente. Eu tinha o número de telefone da dona Vera, a vizinha da minha mãe. Decidi ligar diretamente para ela, para saber a verdade
verdade real sobre o estado de saúde da minha mãe, sem precisar contactar o resto da família diretamente. A conversa com Dona Vera abriu meus olhos completamente, e o que ela me contou mudou minha perspectiva sobre toda a situação para sempre. Dona Vera, aqui é o Lucas, filho da Dona Carmen. Como a senhora está? Ai, Lucas, meu filho, que alegria enorme escutar sua voz. Estou bem, graças a Deus. E você? Como anda a vida? Depois das formalidades de praxe, perguntei diretamente sobre a saúde da minha mãe. A resposta dela me pegou completamente de surpresa. Doente? Quem foi que te contou isso, meu filho? Sua mãe está perfeitamente bem de saúde. Inclusive a vi ontem de manhã no mercado, e ela estava bem tranquila e animada. O que posso te dizer é que ela está bem diferente desde que você se mudou. Diferente como, Dona Vera? Olha, não vou mentir pra você não. Antes ela vivia se exibindo para todas nós vizinhas, sempre contando dos presentes caríssimos que você comprava, dos restaurantes chiques onde você levava ela, do orgulho que sentia de ter um filho tão bem-sucedido financeiramente. Agora ela está bem mais quietinha e reservada. Dona Vera continuou falando sem parar. Mas sabe de uma coisa, Lucas? Acho que essa mudança fez muito bem pra ela. Antes dava para notar que ela vivia estressada tentando manter as aparências o tempo todo, sempre preocupada em ter as roupas mais caras da vizinhança, em frequentar os lugares mais sofisticados, só para poder contar depois para a gente. Agora ela parece mais relaxada e tranquila, mais parecida com a Carmen que eu conhecia há muitos anos atrás. Essa informação mudou completamente minha visão da situação. Minha mãe não estava doente de tristeza pela minha ausência. Estava mais relaxada e em paz, sem a pressão constante de manter um estilo de vida que não podia sustentar sozinha. E o que a senhora acha de tudo que aconteceu entre nós, Dona Vera? Houve uma pausa bem longa antes que ela respondesse com sinceridade. Olha, Lucas, eu sei que não é da minha conta me meter em assuntos de família alheia, mas como te vi crescer desde pequenininho, vou ser muito honesta contigo. O que sua família fez com você foi muito errado e injusto. A senhora sabe o que realmente aconteceu? Meu filho, o bairro inteiro sabe de tudo. Seu tio Rodrigo se encarregou de contar a versão dele dos fatos para metade da vizinhança. Mas nós não somos bobos nem ingênuos. Durante anos inteiros vimos como eles viviam muito acima das possibilidades, enquanto você chegava sempre no mesmo carro velho ano após ano. Não precisava ser um gênio para entender de onde vinha o dinheiro todo. Dona Vera prosseguiu sem hesitar. E quando começaram a falar que você era um ingrato egoísta, muitos vizinhos ficaram realmente indignados. A dona Estela falou na cara do seu tio Rodrigo que ele deveria estar te agradecendo eternamente em vez de falar mal de você publicamente. Sério mesmo? Sim, meu filho. E ela não foi a única pessoa, não. Seu Marcos da padaria também disse para eles que o que fizeram com você não tinha perdão divino, que um rapaz trabalhador e responsável como você não merecia esse tipo de tratamento ingrato. Essa informação me encheu de uma paz estranha e reconfortante. Não era apenas minha percepção pessoal e enviesada. Pessoas externas que haviam observado a situação durante anos também enxergavam claramente o quanto tudo havia sido injusto. E como eles estão financeiramente agora, Dona Vera? Bom, tiveram que se ajustar bastante à nova realidade. Mas sabe de uma coisa, Lucas? Acho que também fez bem pra eles no final das contas. Sua prima Amanda antes era muito arrogante e metida, sempre se gabando de que não precisava trabalhar porque a família tinha muito dinheiro. Agora que está trabalhando de verdade, ficou bem mais humilde e educada. Até me cumprimenta quando passa na rua, coisa que nunca fazia antes. E o Felipe? Ele está trabalhando duro pela primeira vez em muitos anos. Antes sempre tinha mil desculpas para não trabalhar direito porque sabia que você estava lá para socorrer ele. Agora que não tem mais essa muleta financeira, teve que amadurecer de verdade. Depois de desligar com Dona Vera, fiquei refletindo profundamente durante horas seguidas. Minha família não havia se destruído completamente, por causa da minha ausência, como tentaram fazer parecer. Haviam sido forçados a se adaptar à realidade concreta. E segundo uma observadora neutra e imparcial, essa adaptação forçada havia sido positiva para todos eles. Durante os meses seguintes, ocasionalmente recebia notícias indiretas sobre minha família, através de conhecidos mútuos. Todas as informações confirmavam exatamente a mesma coisa. Estavam aprendendo finalmente a viver dentro das possibilidades reais deles. E paradoxalmente pareciam mais estáveis e equilibrados emocionalmente do que quando dependiam completamente do meu dinheiro. Já se passaram 2 anos completos desde que me mudei para Curitiba. Minha vida mudou radicalmente de forma irreversível. Consegui economizar R$115 mil. Comprei uma casa linda e confortável. Tenho um relacionamento sério com uma mulher maravilhosa, que não conhecia absolutamente nada da minha história familiar quando começamos a namorar. Pela primeira vez na minha vida adulta inteira, sou genuinamente e completamente feliz. 3 meses atrás, recebi uma mensagem da minha mãe pelo Instagram. Eu não havia bloqueado ela nessa rede social. Era uma mensagem bem simples e direta. Filho querido, espero de coração que você esteja bem e feliz. Sinto muito a sua falta todos os dias, mas consigo entender por que você precisou se afastar de nós. Você está nas minhas orações diariamente. Se algum dia quiser conversar comigo, estarei aqui esperando. Não era um pedido desesperado de dinheiro. Não era um texto cheio de reclamações e acusações. Não era manipulação emocional barata. Era simplesmente uma mãe sentindo falta genuína do filho. Respondi de forma honesta. Mãe, eu também sinto sua falta. Algum dia conversaremos com calma. Vou voltar a ter um relacionamento próximo com minha família algum dia? Sinceramente não sei a resposta. O que sei com absoluta certeza é que se algum dia decidirmos nos reconectar de verdade, será em termos completamente diferentes dos anteriores. Nunca mais serei o caixa eletrônico automático da família. Nunca mais vou sacrificar meu futuro pelos caprichos e luxos dos outros. E nunca mais vou aceitar ser tratado como algo inferior a um membro plenamente respeitado da família. A lição mais valiosa que aprendi com toda essa experiência dolorosa é que às vezes o amor verdadeiro exige limites extremamente firmes. Minha família me amava de alguma forma, mas também havia se acostumado completamente a se aproveitar de mim. Ao me afastar completamente, dei a eles a oportunidade de crescer e amadurecer como pessoas independentes. E dei a mim mesmo a oportunidade incrível de finalmente viver minha própria vida. Hoje olho para trás sem nenhum arrependimento real. Aquela mensagem de
quinta-feira à tarde, onde me expulsaram da família, foi na verdade o momento exato em que finalmente me libertei das correntes. Às vezes é necessário perder algo importante para perceber o quanto você estava perdendo de si mesmo. Minha família perdeu a fonte fácil e garantida de renda, mas ganharam a oportunidade preciosa de se tornarem verdadeiramente independentes. Eu perdi a ilusão infantil de ter uma família perfeita e unida, mas ganhei minha dignidade de volta e meu futuro inteiro. E aí, você que chegou até aqui nessa jornada intensa comigo, muito obrigado mesmo pelo seu tempo e atenção. Sei que foi uma história longa e pesada, mas precisava compartilhar cada detalhe para que vocês entendessem completamente o que vivi. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no canal. Sua inscrição significa muito mais do que um número. Ela me mostra que essas histórias realmente importam e que vale a pena continuar compartilhando. Você já passou por algo parecido? Já sentiu que sua generosidade foi confundida com obrigação permanente? Já se viu sendo tratado mais como um recurso financeiro do que como uma pessoa com sentimentos e necessidades? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Adoraria ler sua história e tenho certeza que muitas outras pessoas também se identificariam. Criar essa comunidade onde podemos dividir essas experiências difíceis é incrivelmente valioso. E me conta também, o que você achou desse vídeo? O que você aprendeu com essa história toda? Você teria feito algo diferente no meu lugar? Suas opiniões e reflexões são sempre muito bem-vindas aqui. Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo até o final. Até a próxima história.